Reflexão bíblica. Epístola aos Hebreus. Capítulo 4. Introdução. O livro de Hebreus é um texto único no Novo Testamento que se destaca por sua complexidade teológica e ênfase na superioridade de Cristo. Ele não apenas apresenta Jesus como o cumprimento das antigas tradições judaicas, mas também como o mediador de uma nova aliança superior à antiga. A identidade do autor de Hebreus é desconhecida, mas o livro é frequentemente atribuído a Paulo ou a um de seus contemporâneos devido ao estilo e vocabulário sofisticados. Contexto histórico. Hebreus foi escrito em um período de grande perseguição aos cristãos, provavelmente antes da destruição do templo em Jerusalém no ano 70 d.C. Os destinatários da carta estavam enfrentando pressões externas e internas, incluindo perseguição, dúvidas e até mesmo apostasia. O autor escreve para encorajar os crentes a permanecerem firmes na fé, utilizando argumentos tirados das escrituras hebraicas para demonstrar que Jesus é o verdadeiro sumo sacerdote e que seu sacrifício é suficiente para a salvação. Este contexto histórico é crucial para entender a urgência e a paixão com que o autor aborda temas como repouso, fé e perseverança. Ao estudar Hebreus 4:1-16, mantenha em mente as dificuldades que os primeiros cristãos enfrentavam e como as palavras do autor buscavam oferecer conforto e esperança em meio às adversidades. Espero que esta introdução e contexto histórico expandidos forneçam uma base sólida para o seu estudo do livro de Hebreus. A promessa do repouso divino, versículos 1-3. Analise como o autor de Hebreus utiliza a promessa do repouso para encorajar os crentes a permanecerem fiéis. Explore o significado de repouso no contexto bíblico e como ele se relaciona com a fé. Nesta seção, o autor de Hebreus discute a promessa do repouso de Deus que ainda está disponível para o povo de Deus. O repouso mencionado aqui é frequentemente interpretado como uma metáfora para a salvação e a vida eterna oferecidas através de Cristo. Versículo 1. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Este versículo faz uma conexão direta com a promessa feita em Josué 1:13. Onde Deus prometeu repouso à nação de Israel após a conquista da terra prometida. No entanto, o autor de Hebreus sugere que esse repouso físico era apenas um símbolo do repouso espiritual em Cristo. Versículo 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com fé naqueles que a ouviram. Aqui, o autor compara os cristãos aos israelitas que receberam as boas novas da terra prometida mas não entraram por causa da desobediência e falta de fé. Números 14 versos 11 e 12. Versículo 3. Nós, os que cremos, entramos no repouso. Este versículo afirma que aqueles que têm fé em Cristo já começaram a experimentar esse repouso. O autor cita o Salmo 95 verso 11. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso, para enfatizar que a incredulidade impede as pessoas de entrar no repouso de Deus. Ao estudar estes versículos, considere como o conceito de repouso evoluiu desde o descanso físico prometido em Josué até o repouso espiritual encontrado em Cristo. Reflita sobre como essa promessa de repouso pode influenciar a vida dos crentes hoje e como eles podem viver de uma maneira que reflete sua entrada nesse repouso divino, o repouso sabático e Cristo. Versículos 4-10. Investigue a referência ao repouso sabático do sétimo dia em Gênesis e como isso prefigura o repouso em Cristo. Discuta a ideia de que Jesus oferece um repouso mais profundo e permanente do que o descanso físico. Nestes versículos, o autor de Hebreus faz uma conexão entre o repouso sabático do Antigo Testamento e o repouso que Jesus oferece. Versículo 4. Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Este versículo refere-se a Gênesis 2 verso 2,
onde Deus descansou no sétimo dia após a criação. O repouso sabático é um lembrete do descanso de Deus e um símbolo do repouso eterno que Ele oferece. Versículos 5 e 6. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Aqui, o autor reitera o Salmo 95 verso 11 e enfatiza que o repouso ainda está disponível, apesar da desobediência de alguns. Versículos 7 e 8. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque, se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. O autor cita o Salmo 95 versos 7 e 8 e argumenta que se o repouso tivesse sido completamente realizado por Josué, não haveria necessidade de um hoje futuro. Versículos 9 e 10. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Estes versículos sugerem que há um repouso espiritual maior reservado para os crentes, um repouso que é uma realização do descanso sabático e é encontrado em Cristo. Ao estudar estes versículos, considere como o descanso sabático serviu como uma sombra ou tipo do verdadeiro repouso encontrado em Cristo. Colossenses 2 versos 16 e 17. Pense em como Jesus cumpre a lei do sábado ao oferecer descanso para as almas, Mateus 11 versos 28 ao 30, e como os crentes são chamados a entrar nesse descanso pela fé, a exortação e a palavra viva, versículos 11 ao 13. Examine a exortação para esforçar-se para entrar no repouso de Deus e como isso se relaciona com a obediência e a fé. Considere o papel da palavra de Deus como ativa e penetrante, capaz de julgar os pensamentos e intenções do coração. Esta seção enfatiza a importância de esforçar-se para entrar no repouso de Deus e descreve a palavra de Deus como viva e eficaz. Versículo 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. O autor exorta os leitores a serem diligentes em sua fé para não falharem como os israelitas no deserto, ver Números 14 verso 30. Versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Este versículo destaca o poder da palavra de Deus em revelar a verdadeira condição do coração humano. A referência à espada de dois gumes pode ser comparada com Efésios 6 verso 17, onde a palavra de Deus é chamada de espada do Espírito. Versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Aqui, o autor afirma que nada pode ser escondido de Deus, tudo está exposto diante dele. Isso ecoa passagens como Jeremias 23 verso 24, que fala sobre a onisciência de Deus. Ao estudar estes versículos, reflita sobre como a palavra de Deus atua em sua vida para moldar e refinar sua fé. Pense também na responsabilidade que vem com o conhecimento de que Deus vê todas as coisas e como isso deve influenciar seu comportamento e compromisso com Ele. Cristo, nosso sumo sacerdote, versículos 14 ao 16. Contemple a descrição de Jesus como sumo sacerdote e como ele é capaz de compreender as fraquezas humanas. Reflita sobre o convite para aproximar-se do trono da graça com confiança. Esta seção conclui o capítulo 4 de Hebreus com uma poderosa afirmação sobre Jesus como nosso sumo sacerdote. Versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus,
retenhamos firmemente a nossa confissão. O autor nos lembra que Jesus não é apenas um sumo sacerdote, mas um que ascendeu aos céus. Isso é uma referência à ascensão de Cristo, Atos 1 verso 9, e ao seu status exaltado à direita de Deus, Marcos 16 verso 19. Versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes, foi tentado em tudo como nós, mas sem pecado. Aqui, o autor destaca a empatia de Jesus por nossa condição humana. Ele foi tentado como nós somos, mas sem pecado, o que é ecoado em passagens como Mateus 4 versos 1 ao 11 e Lucas 4 versos 1 ao 13, onde Jesus é tentado no deserto. Versículo 16. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. Este versículo encoraja os crentes a se aproximarem de Deus com confiança por meio de Jesus. Ele serve como nosso mediador, 1 Timóteo 2 verso 5, e nos permite acessar a graça e a misericórdia de Deus. Ao estudar estes versículos, considere como a perfeita humanidade e divindade de Jesus o qualificam unicamente para ser nosso sumo sacerdote. Reflita sobre como você pode se aproximar do trono da graça com confiança, sabendo que Jesus entende suas lutas e está pronto para ajudar. 5 importantes lições que podemos aprender de Hebreus 4. A promessa do repouso de Deus ainda está disponível. Hebreus 4 nos lembra que a promessa do repouso de Deus, simbolizada pelo repouso sabático e pela terra prometida, é cumprida em Cristo e está disponível para todos que creem. A importância da fé e da obediência. A entrada no repouso de Deus requer fé e obediência. O capítulo faz referência aos israelitas que falharam em entrar na terra prometida devido à desobediência e incredulidade, servindo como um aviso para nós hoje. A palavra de Deus é poderosa e reveladora. Hebreus 4 verso 12 destaca o poder da palavra de Deus em discernir os pensamentos e intenções do coração humano, lembrando-nos de que nada está oculto diante de Deus. Jesus é nosso sumo sacerdote empático. Jesus, nosso sumo sacerdote, é capaz de compadecer-se das nossas fraquezas porque ele mesmo foi tentado, mas sem pecado. Isso nos encoraja a buscar ajuda e graça em tempos de necessidade. Podemos aproximar-nos confiantemente de Deus. Por meio de Jesus, temos acesso ao trono da graça de Deus. Somos encorajados a se aproximar com confiança para receber misericórdia e encontrar graça. Estas lições nos convidam a refletir sobre nossa própria jornada espiritual e como podemos viver à luz da promessa do repouso eterno em Cristo. Conclusão. Hebreus 4 é um capítulo profundamente teológico e pastoral que oferece conforto e advertência aos crentes. Através de uma exegese cuidadosa do Antigo Testamento, o autor de Hebreus apresenta o repouso sabático como uma figura do repouso espiritual que Cristo oferece, um repouso que é tanto um presente atual quanto uma promessa futura. A advertência do capítulo é clara: assim como os israelitas perderam a entrada na terra prometida por causa da desobediência e da falta de fé, os crentes são exortados a não cometer o mesmo erro. A entrada no repouso de Deus é condicionada à fé ativa e à obediência à palavra de Deus, que é viva, ativa e discernidora. A boa notícia é que temos um sumo sacerdote em Jesus que não só entende nossas fraquezas, mas também nos proporcionou o caminho para o trono da graça de Deus. Através de Jesus, podemos receber misericórdia e encontrar graça para ajudar em tempos de necessidade. Em resumo, Hebreus 4 nos chama a olhar para além dos símbolos e sombras do Antigo Testamento para a substância que é encontrada em Cristo. Ele nos convida a entrar no verdadeiro repouso de Deus pela fé, a valorizar a palavra de Deus em nossas vidas e a confiar em nosso sumo sacerdote compassivo para nos guiar através desta vida e na próxima.
Esta conclusão nos lembra da centralidade de Cristo na fé cristã e do descanso eterno que Ele oferece, um descanso que começa agora e se estende pela eternidade. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.